passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo. Boa noite. Vendo que estavas comigo. Vamos iniciar a nossa live de hoje falando um pouco sobre o Ano Novo. Mas antes de começarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que nos acolha nesta noite, para que possamos transmitir essa mensagem com os conteúdos que fortalecerão os vínculos de todos nós que estaremos sintonizados nessa mensagem de hoje. Muita paz, muita luz e que vocês estejam nessa conexão divina para que o momento de hoje seja de aprendizado, de estudo e de conteúdos que possam fortalecer os nossos vínculos nesse planeta de paz, de luz e de harmonia em que nós estamos conectados. Ano Novo. Nós, há 20 dias, iniciamos um novo ciclo de vida. Para nós, ocidentais, a base é começar o ano no dia 1º de janeiro. Mas isso não é o comum em todas as regiões do mundo. Na China, por exemplo, eles vão começar o ano novo em 12 de fevereiro. Os judeus iniciam o ano novo em setembro. Tudo é uma convenção, na verdade, mas é uma convenção de grande importância. Por quê? A sensação do ano novo, de iniciarmos um novo ciclo, é muito bom, porque muitas vezes já chegamos ao final do ano e nos sentimos cansados, desestimulados, e o surgimento de um novo ciclo, a gente faz novos projetos, e principalmente quando nós estamos vivendo atualmente o momento da transição planetária. E coisas diferentes estão acontecendo no mundo, e nem sempre coisas boas. Diante de tanta tecnologia, de tanta evolução, mas a miséria está aí no mundo, impregnando de dor e sofrimento os homens, os seres da Terra. Eu estava olhando a Gênese, que foi escrita no ano de 1868, há 155 anos atrás. A Gênesis fala muito bem desses tempos novos. E tem um texto lá que eu trouxe aqui para a gente ler e refletir. 2 tópicos interessantes. Primeiro, ele diz aqui: a terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova sucederá do mesmo modo, sem que haja uma mudança de ordem natural, sem essa mudança de ordem natural das coisas. Tudo vai acontecer com naturalidade. Eu citaria como exemplo o que é que acontece na transição planetária que a Gênesis está colocando aqui. Dá um exemplo no sentido material aqui da Terra. Um colégio que tem alguns alunos realmente com pouca moral, com pouca evolução. Eles destroem, eles quebram tudo, o colégio é feio, o colégio é desarmonizado, até mesmo para aqueles alunos que querem estudar sem dificuldade de estudar, porque a perturbação que existe
em função daqueles elementos que ainda não estão no ritmo da evolução planetária, eles criam transtorno e desequilíbrio naquele colégio. O bom diretor chega naquele colégio e afasta aqueles alunos perversos, aqueles alunos defeituosos, e deixa somente aqueles alunos bons que querem estudar e aprender. Aí é que nós vamos ver, passaremos a ter um colégio limpo, saudável, levar uma vida naquele colégio de aprendizado, de crescimento intelectual, moral e espiritual. E aí é o exemplo, basicamente, que vai acontecer no planeta Terra. Não é o planeta Terra que vai mudar, são os habitantes do planeta Terra que vão ser afastados, os negativos, para que os positivos construam um mundo. Porque o planeta vai continuar a mesma coisa, a vibração do planeta vai melhorar, mas os lagos, os rios, a temperatura, tudo isso, por exemplo, é as coisas que vão acontecer no projeto novo da transição planetária. Ele complementa esse texto com o segundo tópico, assim, que ele diz: os incrédulos rirão dessas coisas e as qualificarão de quiméricas, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum, cairão a seu turno. O que é esse cairão a seu turno? Serão afastados do projeto de regeneração planetária, se deslocando, sendo levado para outros planetas de inferior qualidade. Porque se você não tem qualidade para manter o seu padrão vibratório em um planeta que está sendo regenerado, você vai ter que ser afastado, entendeu? A ciência, os estudiosos, aí nós vamos partir agora mais para o lado dos estudos humanos aqui na Terra. Depois ele volta para o lado espiritual. Existe uma série de características que os cientistas, os historiadores têm comentado recentemente. E eles elencaram 7 pontos importantes nessas mudanças que estão ocorrendo no planeta atualmente. São 7 conflitos. Não são 7 coisas boas que surgiram. Esses conflitos terão que vir para que o planeta seja regenerado. Eles, como seres habitantes da Terra, não é uma mensagem que vem do mundo espiritual, volto a repetir, e eles elegeram 7 conflitos que nós estamos vivendo atualmente. O número 1 são os fenômenos naturais. São fenômenos naturais. O clima, a gente está vendo aí que o clima está mudando, tudo em questão das destruições do homem do planeta mesmo. Isso tudo será estudado e será reprogramado quando o planeta estiver sendo regenerado. Mas, atualmente, o que está em crise no mundo? O clima, a pandemia, essa pandemia que veio aí e tentou fazer uma limpa aí em uma grande parte da população, as doenças, de preferência aquelas doenças emocionais, a ansiedade, a depressão, tudo isso está contido pelos estudos realizados por esses cientistas que falam do número 1, que são os fenômenos naturais. Ele fala do segundo item, que são a política, os regimes autoritários e até mesmo as guerras que estão acontecendo nesse projeto de vida humana. Não é uma programação divina, é uma programação dos humanos que estão de acordo com o novo ciclo que eles estão vivendo, essas almas que chegaram recentemente ao planeta Terra, porque, segundo dizem, Jesus mandou abrir as portas do umbral. Com isso, o que acontece? Esses espíritos que estavam lá, enraizados nas religiões, nas guerras, nos conflitos, na sociedade obstruída pelas vaidades, pelo poder, esses espíritos estão recebendo novas oportunidades. E, ao receber novas oportunidades, eles chegam aqui, uns tentarão se corrigir. Tem alguns livros que a gente tem lido aí, que a história faz parte disso aí. Eles vêm e trazem bons conteúdos, trazem o desejo de mudança, mas a maioria não quer mudança, quer continuar com a guerra, com os conflitos, com o desregramento social que gera isso aí que
os cientistas estão dizendo aí que são os conflitos autoritários, a guerra, os regimes, as políticas negativas que estão vivenciando. Esse é o segundo item. O terceiro item que os cientistas descobriram, é um estudo bem grande que eles fizeram aí, é o social. São os protestos sociais de gênero que estão acontecendo na sociedade, os conflitos que estão diante da sociedade, que têm realmente conturbado a nossa sociedade. O quarto é a religião. A religião tem sofrido muitos assédios, muitas religiões pregam conteúdos de negatividade, muitas religiões disputam, as pessoas estão matando os outros em nome da religião, em nome do Cristo, sendo que todos praticam o mesmo, seguem o mesmo Deus, o mesmo Cristo, e, no entanto, estão praticando atos em desatinos com o que Cristo ensinou, com o que o Evangelho do Cristo nos conduz. E de onde vêm essas causas? As causas, eu vou já para o item 5, que são os crescimento populacional. Quando a população cresce, chega mais, a disputa aumenta, o desejo de poder é maior e as pessoas entram em conflito uma com a outra, tentando o espaço, vivendo as coisas materiais que a gente percebe que existe nessa sociedade atual. O sexto item que ele relaciona aqui, que os estudiosos relacionam, é o materialismo. O materialismo no mundo cresceu. E muitos desses materialistas, eles vêm substituir aquelas pessoas fanáticas, aquelas pessoas que praticavam a religião visando o poder, a glória, as vaidades. Então, eles se reservam hoje a se dizerem materialistas. Hoje, no mundo, existe cerca de 2,5 bilhões de pessoas que se dizem materialistas. São estatísticas. E, consequentemente, esses seres ao seu lado, vivendo ao seu lado, eles estão trazendo energias negativas para o mundo, porque, primeiro, que eles não têm fé em Deus, não acreditam em Deus. E o materialismo só pensa no poder, enraiza nele o poder, o desejo do crescimento físico apenas, a riqueza, o poder e as glórias que estão aqui na Terra, porque se eles não acreditam numa vida após a morte, consequentemente, eles querem viver a luxúria, o prazer, as glórias que estão aqui na Terra. Outro item que eles relacionam são as mídias sociais. Esfriaram as relações. O que é que as mídias sociais causaram diante da nossa sociedade? Elas esfriaram as relações humanas na Terra. Então, o que é que causou, o que é que tem causado com o crescimento dessa mídia social? As pessoas estão mais distantes, os próximos estão mais distantes, e afastou, aproximou os que estavam distantes e afastou os que estavam próximos. É assim que a gente vê. A gente chega num restaurante, tem um grupo, até mesmo os amigos, os familiares, elas estão conectadas na internet. Elas não estão conectadas no social, no viver aquela relação fraterna, de irmandade aqui na Terra. Elas estão se comunicando com os distantes e, consequentemente, se afastando dos que estão presentes ali. Isso provoca o quê? Consequentemente, provoca suicídio, depressão, ansiedade e todas as doenças que têm um cunho social, que é agravado hoje com o crescimento desse distanciamento social causado pelas mídias sociais. Então, a gente percebe que a decadência da sociedade hoje é muito grande. E tudo isso aí, o Espiritismo centraliza em apenas uma coisa. O Espiritismo diz, isso é transição planetária, aquilo que nós lemos lá no texto inicial dessa nossa fala. E outro ponto importante, a reencarnação em massa. Hoje, nós sabemos que, ao estarmos na etapa final da regeneração planetária, Jesus resolveu dar oportunidade a todos. Aqueles espíritos perversos, aqueles espíritos que viviam fazendo guerra,
praticando maldade, aqueles espíritos que têm uma moral de pouca elevação, que estavam há 300, 400 anos, 500 anos lá em zonas umbralinas, eles receberam a oportunidade de receber, de ter a última encarnação. É por isso que a gente pensa assim, parece que o mundo é pior, as coisas estão acontecendo numa violência tão grande, tão desamor na Terra, mas não é isso. São as almas que estão vindo para a Terra, que estão tendo as últimas oportunidades, que estão vivenciando essa relação de dor e sofrimento. Não é que as pessoas tenham regredido espiritualmente, é que essas almas que estavam lá retidas em zonas umbralinas, Jesus mandou que desse a última oportunidade. E essa última oportunidade, uns aproveitam, outros não conseguem. Eu trouxe um texto aqui interessante, é uma fala de Jesus, para a gente ver aqui como Jesus trata esse assunto. Falou Jesus: a cada um será concedido segundo as próprias obras. A cada um será concedido segundo as próprias obras. É o plantio. Você pode plantar positivo ou pode plantar negativo. Ele continua: não se preocupe com os outros. Olha como Jesus coloca isso aqui. E aí você não lê só a primeira frase. Jesus está mandando dizer: não me preocupar com os outros. Olha, não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los. Pois que a lei de Deus não conhece você pelo que você observa. Não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. O que é que nós observamos, a maioria de nós observamos no outro atualmente? A crítica, a maledicência. Estamos sempre olhando o outro com aquele olhar crítico de violência, de maldade. E isso que Jesus diz, não se preocupe com o outro. Não fale do outro. É por isso que Jesus traz esse conteúdo, a menos que seja para ajudá-lo, aquilo que você faz no bem, entendeu? O Ano Novo tem uma mensagem muito importante, mas algumas pessoas, ainda mesmo conhecedora da doutrina espírita, elas dizem assim: não, eu faço depois, eu vou ter outras reencarnações, e aí posterga aquela coisa do viver hoje o que poderia ter vivido, ou deixar para viver amanhã o que você poderia viver hoje. Não se esqueça, não vamos nos esquecer, que somos 8 bilhões de pessoas no mundo. E muitas vezes, hoje você está tendo a oportunidade de conhecer essa mensagem aqui, que fala da regeneração planetária, que fala do lado espiritual, do desejo de você se humanizar, se purificar, se lapidar para se transformar numa pessoa melhor e chegar num novo mundo mais feliz. Mas você não se esqueça de dizer: eu vou deixar para amanhã, eu tenho outras encarnações para viver. Então, é importante que você sinta que somos 8 bilhões de pessoas. É arriscado fazer a mudança depois. É melhor fazer agora. Não deixe para depois, porque numa próxima vida você pode não nascer numa família espírita, você pode não nascer pode nascer numa sociedade que não tem o Cristo como roteiro da sua vida, porque um terço da população do mundo não conhece Jesus, conhece outros orientadores espirituais, mas não sabe quem é Jesus. E quando Jesus veio trazer o Consolador prometido, e esse Consolador prometido ainda é dor e sofrimento para muita gente, e nós espíritas sabemos que o Consolador prometido é Kardec já trouxe, Jesus já enviou o Consolador, ele já veio através da mensagem espírita. E quem está aí ainda esperando que Jesus vai voltar, está perdendo tempo, tá? Se é o engodo da vida. Então, precisa compreender essa verdade. E o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É arriscado demais você adiar. Eu tenho mesmo uma amiga que ela me disse: eu acho lindo a vida dos espíritas, a forma como vocês vivem, a forma como vocês conduzem a caminhada de vocês aqui na Terra, mas eu ainda não estou preparada para ser espírita. Eu vou curtir minha vida primeiro, depois eu faço essa parte aí.
está perdendo um tempo e talvez o depois fique impossível de acontecer, entendeu? E aí, a ciência tem nos trazido alguns conteúdos que é de muita grandeza. Aqui vem algumas recomendações que, em estudos que eu levantei aqui, eu trago 3 recomendações que são importantes para que você, ao escrever as 366 páginas do ano de 2024, porque esse ano é bissexto, são 366, que você possa, a cada dia, você usar essas estratégias aqui para escrever o livro do seu ano. Cada um de nós pode escrever o livro da sua vida em 2024. Essa caminhada deve ser de grande sucesso. E quando você planta, a colheita será maravilhosa. Então, vamos fazer o nosso livro de 2024 com essas páginas preenchidas, com esses ensinamentos aqui. Ensinamento de muita sabedoria. O número 1, são 3 que eu vou citar, 3 estratégias que eu vou recomendar aqui para vocês. O número 1, celebramos o presente. Vamos celebrar o presente. Muitas vezes nós estamos vivendo o hoje, o agora, e estamos celebrando o passado. Estamos nos relembrando de coisas negativas do passado. Passou essa festa aí agora do final do ano, o Réveillon, e você hoje, você olha as fotos, aí você diz, pô, que festa linda, que encontro maravilhoso, mas parece que eu não estava lá. Eu estava pensando no passado, eu estava com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento. E aí tem um conceito do budismo que diz consciência desperta. É o momento de você viver uma mente desperta para uma vida nova, viver o presente. Aí perguntaram uma certa feita a Buda qual era o objetivo da vida. Ele diz viver. Olha que resposta curta e plena. Buda diz: o objetivo da vida é viver, mas viver em plenitude, viver em harmonia. Porque muitas vezes nós olhamos uma foto hoje, como eu disse, olhamos uma foto hoje, a gente se vê naquela foto, mas no momento que estava acontecendo aquele fato, você não estava vivendo a sua vida, você estava preocupado, você estava nervoso, você estava zangado, estava chateado, estava com raiva, e sempre lembrando de coisas que aconteceram dias ou épocas anteriores. É isso que a recomendação, viver o presente, viver o aqui e o agora. Quer ver uma coisa que realmente chama muita atenção? A gente não viver o presente quando a gente teve a oportunidade de educar os nossos filhos. Às vezes a criança chegava para aprender o alfabeto conosco. Aí você, não, meu filho, eu estou cansado. Vá para a sua professora de banca, vá para a sua mãe, ou então a mãe recomendava que o filho fizesse outra coisa, que ela estava cansada naquela hora, que ela não podia atender. Infância, alfabetização, só acontece uma vez na vida e aquilo passa. Se você não aproveita para viver aquele presente, você apaga as alegrias da vida, entendeu? Muitas vezes, a esposa ou o marido, um chama o outro para fazer uma coisa que o outro não gosta. Por exemplo, convida para ir ao mercado. Não, não vou não, estou cansado, vai você sozinha. Aí você perde a oportunidade de ressignificar aquele momento da sua vida. É, é grandeza você estar junto. Eu estava com minha esposa, eu estava com meu marido, fiz a companhia para ele. Eu não gostava de fazer, mas eu me senti bem naquele momento que eu fui ao mercado, que eu fui fazer uma coisa que era mais dela, que era mais dele, e eu resolvi assumir e fazermos os dois juntos. Isso é viver, é ressignificar o presente para ter uma vida bem adequada, né? Por exemplo, na mesa, no jantar, no almoço, quando você aproveita aquele momento de você estar compartilhando a família, os amigos ali naquele momento de plenitude, você está fazendo aquilo ali porque você não sabe se no próximo ano aquelas pessoas ou você mesmo estará presente. Muitas vezes você não estará mais ali, entendeu? Valorizar as coisas simples, valorizar os momentos da vida é consciência desperta. É isso que o budismo lembra para nós. Lembranças da infância, por exemplo.
quando a gente se lembra das coisas que aconteceram na infância. Na infância, gente, não tinha dinheiro, a gente não se envolvia com dinheiro, com poder, com vaidades. Na infância era a fruta do pé, as brincadeiras infantis, e a gente tem lembranças maravilhosas, porque viveu aquele momento, entendeu? O que fica são as emoções. Lembrar que o que fica são as emoções. Sair do mundo das coisas materiais. Ter consciência desperta, viver os sentimentos. Não viver as coisas. Quando a gente se preocupa em ter, o poder, a glória da riqueza, a gente não vive essas coisas. A gente vive, sim, os sentimentos, entendeu? Precisamos estar no presente. Quase sempre, a gente nota que nós vivemos uma vida mais no passado e mais no futuro do que no presente. Geralmente, tem aqui 45% ou 40% a gente vive de passado e traz o passado para o presente, e 40% vive de futuro, aquela que cria ansiedade, que gera desconforto. Não está no presente é você viver o passado. E a recomendação no item 2 é justamente essa: não está no passado. Só lembramos das coisas ruins. Se a gente vai para o passado, geralmente a gente só lembra das coisas ruins, as brigas, os desafetos. Não, você não traz do passado nenhuma lembrança, porque as lembranças que ficam são aquelas lembranças de mágoa, de ressentimento. Quem está preenchendo o nosso presente é o nosso passado. Lembrar que preencher o presente com o passado vai preencher de quê? De mágoa, de ressentimento, de tristeza, de raiva, de ansiedade, de desconforto, porque nós preenchemos uma vida que poderia ser plena de felicidade e a gente esquece de viver as coisas boas, porque o espaço mental está no passado ou está na ansiedade do futuro. Terceiro item que eu vou trazer para vocês aqui, para a gente se conscientizar das vantagens que a gente tem, quando a gente para pensar e refletir sobre a nossa vida, tem tanta coisa boa acontecendo na nossa vida, a gente não sabe, a gente esquece. Quer ver uma coisa maravilhosa que Jesus nos ensinou e a gente pouco pratica? É o perdão, é o item 3 que nós vamos falar aqui desse segmento, o perdão e o auto-perdão. Adoecer fisicamente, adoecer espiritualmente e trazer aqueles erros, aqueles descompromissos para uma vida futura, dentro do próprio lar, acontece em função da falta do perdão. Porque quando você não perdoa, acontece justamente isso aqui. Você adoece fisicamente, você adoece espiritualmente e você ainda se compromete a trazer para uma próxima vida ao seu lado, dentro do seu lar, aquelas pessoas que foram suas mazelas, provocar suas dores. Porque enquanto você realmente não perdoar, você não vai viver em harmonia, você não vai crescer espiritualmente. Então, essas três coisas realmente é o efeito negativo daqueles que não podem e não sabem perdoar. Compreender o outro, perdoar é um dom, você se liberta. No momento que você se perdoa no caso do auto-perdão, e você perdoa o outro, você se liberta. O perdão é olhar para o outro sem sofrimento. Ah, não, eu perdoei fulano, agora eu vou na rua, se eu encontrar, eu vou mudar de passeio para não enfrentar, olhar na cara do outro. Porque isso não é perdão. O perdão é você se limpar. É fazer como Jesus disse, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Quer dizer, ele quis dizer, infinitamente você tem que perdoar, porque senão você vai trazer essas pessoas para conviver com você em uma nova etapa de vida, ou então vai adoecer o corpo ou a mente. Então, é preciso seguir as pegadas do Cristo. A recomendação para o ano 2024, escreva lá uma página, eu vou perdoar. Bote perdão e comece a relacionar a quem você deve perdoar. E vá atrás, corra atrás. E outra coisa também, que é muito interessante, é o auto-perdão. Eu vou trazer aqui uma receita com alguns itens que vai favorecer vocês, porque muita gente vive de passado.
E vivendo de passado, muitas vezes você cometeu, dá um exemplo aqui, você fez um aborto e você traz aquilo no seu inconsciente, que você matou uma vida, você passou a conhecer o espiritismo e você passa a ter aquela concepção de que você é uma criminosa ou um criminoso, fazendo ter feito. Mas, na verdade, você tem que entender o seguinte: muitas vezes é a questão de você reconhecer os seus próprios erros e se perdoar. No momento que você reconhece seu próprio erro, você vive uma nova situação do auto-perdão. É o item número 1, reconhecer seus erros, reconhecer que errou e reconhecer que você não é mais aquela pessoa que praticou aquele aborto ou que fez outros erros semelhantes. Porque muitas vezes as pessoas cometeram um aborto. Há 10 anos atrás, aquele ainda está no consciente, você não se perdoa, você vive sofrendo aquela dor. E muitas vezes, aquela pessoa que você abortou já está do seu lado, já renasceu na sua família e está lá, já está um menino grande, seguindo a vida com você, porque Deus é justo, Deus é maravilhoso, e Deus não pune conforme a gente pensa que é, porque nós somos muito, muito imperfeitos. Eles não compreendem, eu vou ter aquele filho que eu abortei, ele vai nascer de novo. Será que Deus vai me permitir que ele nasça? Já nasceu e vocês já estão vivendo juntos de novo, entendeu? Compreender essa verdade é muito importante. Reconhecer o seu próprio erro e se libertar. Agora, o dia 32, para você fazer o auto-perdão, aceite-se. Não desvirtue a sua vida, se aceite. É muito importante. O terceiro item, sair e resolver a situação. Se você tem alguém que você acha que magoou, que você acha que precisa corrigir, faça como Santo Agostinho, passe em revista todas as noites o que você fez no dia e recomponha a sua vida, procurando as pessoas, se dirigindo às pessoas para reconciliar a sua vida e deixar tirar a mágoa do coração e a preocupação, a culpa. Tirar a culpa da cabeça é você passar em revista o seu dia e no outro dia sair para corrigir seus erros, entendeu? Se colocar a serviço, o item 4 para você se auto-perdoar, é você se colocar a serviço de Deus. Todas as vezes que a justiça chega para atuar em nós, se encontra nós servindo a Deus, ele manda que suspenda aquele ato e a vida continua em plenitude. É assim que é Deus. Essa é a mensagem, Emmanuel disse isso. Todas as vezes que a justiça chega para lhe punir ou fazer com que você resgate a sua dívida, se você estiver fazendo uma ação do bem, se colocar a serviço de Deus, aquela punição é suspensa, você é avaliada depois. E, lógico, que ao ser avaliada depois, vai levar em conta as suas ações no bem. Eu tenho uma amiga que ela sempre diz, eu preciso estar sempre fazendo o bem, porque a justiça jamais vai me pegar. A justiça de Deus jamais vai me pegar, tá certo. E na soma das ações positivas que você vai tendo, vai diminuindo aquelas punições, aqueles reparos, aqueles conflitos que você teria que pagar com resgate. E essa é a grande lei, entendeu? Eu me perdoo, você tem que dizer para você, outro segmento, eu me perdoo. Quem fez isso não fui eu no presente, quem fez isso foi eu no passado. Então, os erros que eu cometi no passado, eu não faria mais hoje. Então, eu preciso me perdoar, porque eu não sou mais aquele megero, aquela megera do passado. Eu sou uma pessoa mais limpa, mais adequada, e preciso me libertar, entendeu? Então, é fundamental que a gente siga esses itens para lapidar as nossas vidas. E como sexta e última colocação, eu diria, pense, nós somos imortais. Viver em plenitude, porque só tem duas coisas no mundo que são eternos: Deus e nós. Tudo que seus olhos olham em volta de você, você abre o leque de conhecimento da natureza, tudo que você enxerga, que seus olhos enxergam, vai ser destruído. Duas coisas apenas não serão destruídas, que são Deus e nós, porque o Espírito é eterno. Então, como você sabe que você é eterno,
Comece a viver essa eternidade hoje. Comece a viver essa eternidade em 2024. Escreva o livro da sua vida para que, quando chegar no dia 31 de dezembro, você diz assim: eu realmente cresci, eu sou uma outra pessoa, eu sou mais plena, eu sou mais verdadeira, eu sou mais amorosa, eu sou mais fraterna, eu sou mais tudo. E aí você viver o presente sem ansiedade, sem a ansiedade de questionar o futuro, porque o medo e as dores, elas são impermanentes. Tudo que você sofre na vida, os medos, os sofrimentos, as dores, são impermanentes. Tudo isso vai passar. E a prova disso é que confiar mais em Deus. Preciso que você confie mais em Deus. Eu sou imortal, como eu já disse. Se você é imortal, viva uma vida em plenitude, porque a cada passo seguro que você dá na sua vida, você está mais próximo de Deus. Porque nós seremos um dia, logo, logo, não vai demorar muito, cada um demora o tempo que quiser, mas nós seremos espíritos puros. Nós estamos ainda entrando no processo de regeneração, mas a depender da nossa caminhada, caminhada de sucesso, em plenitude, nós seremos, logo, logo, daqui a alguns milhões de anos, nós seremos espíritos puros. Essa caminhada, para uns já foram bem-sucedidas, para nós está ainda em trajetória. Então, vamos aproveitar isso aí. Vou ter outras oportunidades. A cada dia, nós teremos novas oportunidades. Não vamos chorar o leite derramado, não vamos chorar pelas coisas que deixamos para trás. Vamos simplesmente recuperar o tempo perdido e viver uma relação mais próxima de Deus, porque Deus está em nós. A pergunta 922 do Livro dos Espíritos é maravilhosa e trata um pouco desse assunto. Vamos ver qual é a pergunta. Primeiro ele faz uma colocação, depois ele faz a pergunta. A colocação é a seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Isso é verdade, você sabe, né? Uma coisa alegra uma pessoa, para o outro é pouca coisa, é infelicidade. Aí ele pergunta: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Claro que tem. Ele responde, com relação, aqui é a resposta dos espíritos, com relação à vida material, é a posse do necessário. A gente não se contenta, muitos de nós não se contenta com o necessário. A gente quer o mais, o mais, o mais e o mais. Então, para você ter uma vida plena, se contente com o necessário. Isso com relação à vida material. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Gente, posse do necessário. 3 coisas: posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro, vai deixar sua vida harmonizada. E você não precisa mais do que isso para viver. E com isso você vai viver e ser feliz, entendeu? É muito pleno, é muito constrangedor quando a gente ainda se liga nas maravilhas que muitas vezes é enganosa. Eu estava lendo recentemente, estou lendo ainda, o novo livro de Divaldo Franco, que são mensagens escritas por Viana de Carvalho. E ele fala com muita propriedade disso. Fala do que o homem pensa e como ele pensa hoje e os erros que ele comete no pensar, no agir, no realizar as fantasias da vida, entendeu? Porque o homem, muitas vezes, só pensa, ele cita lá 4 coisas: o poder, o dinheiro, o sexo e a religião. Todos esses em torno de você angariar coisas, bens materiais. Até muita gente dentro da religião está buscando o poder, a fama e a grandeza, porque uma coisa é o dinheiro, mas muita gente quer o poder. Além do dinheiro, quer o poder. E essas 4 coisas é que precisa ser banida da terra para que o homem faça
a sua regeneração e entre na regeneração planetária. Se livrar do poder, se livrar do dinheiro, porque o dinheiro é necessário, mas dentro de uma quantidade que, como ele diz aqui, posse do necessário. O dinheiro é bom quando é o necessário, mas quando ele vem além do necessário, ele já não é bom, ele já vem prejudicar. Então, esses 4 itens aí são interessantes, né? O poder, dinheiro, sexo e religião. É preciso que seja moldado de uma forma mais adequada, como está aqui nesse livro, que é o novo livro de Divaldo Franco, que a gente pode, se alguém quiser ler, me conheceu, eu impresso depois, entendeu? É um livro muito bom e traz uma mensagem muito rica de Viana de Carvalho, com muita grandeza, com muito ensinamento. A gente pega cada dia, não precisa ler o livro todo de vez, não. É livro para você ler em doses homeopáticas. Um texto por dia. Você vai lá e lê, são duas ou 3 páginas a cada texto, e você recompõe sua forma de pensar, entendeu? Porque o mundo regenerado, a gente tem encontrado aí, é um mundo onde não tem guerra e não tem fome. O planeta Terra só será regenerado no dia que não tiver guerra e não tiver mais fome. Aí sim, nós poderemos viver um planeta regenerado. E, na verdade, não é só o planeta que vai ser regenerado, são as pessoas. Porque na hora que, como eu disse lá na história do colégio aqui da Terra, quando você faz uma limpeza nas pessoas, o colégio ficou limpo. As pessoas passaram a ser mais felizes ali. Então, é a plenitude da regeneração planetária. A regeneração começa com o homem. Quem muda não é o planeta, porque o planeta ele vai continuar aí pleno, entendeu? O que muda é a vibração do planeta com a relação do homem. E, para finalizar, eu vou trazer aqui um texto esse texto é de André Luiz, que é uma reflexão profunda sobre a boa conduta. Dessa vida, não levamos nada, o que é material, nem nosso corpo físico vamos carregar. Então, vamos todos primar pela boa conduta, valores morais e espirituais, pois eles nos darão a segurança e aprimoramento eterno. Nós temos que pensar como seres eternos. E a boa conduta é necessário. Boa conduta é um título que a gente deve botar na sua cabeça, mais um título que eu vou sugerir para que vocês coloquem nas páginas do livro que vocês vão escrever em 2024. Lembre-se que nós já estamos na página 20 e o que antecede a isso, coloque preenchimentos de abertura do livro. E o que você começa a escrever a partir de hoje é o conteúdo moral, o conteúdo afetivo, é o amor dentro da família, são as práticas sociais bem vivenciadas, o carinho pelas pessoas, o respeito pelo nosso semelhante e cuidar do semelhante, não com as observações, conforme está na mensagem que eu li aqui anterior. Não só observe o outro, mas ajude, sirva. Pegue, incorpore o desejo de seguir as pegadas do Cristo, seguir as boas novas do Cristo, porque quando eu preparo essa fala aqui para trazer isso para vocês, quem ganha mais sou eu, porque eu vou realmente me esforçar para fazer tudo isso que eu ensinei vocês a praticar. Porque aí não pode ensinar sem praticar. Primeiro tem que praticar, aprender, e depois que aprendeu e seguir as pegadas, a gente vai poder ajudar o nosso semelhante. Fazer a mudança. 2024, ano novo, mas que traga novas esperanças para que a gente possa viver uma nova relação com esse projeto de vida que é a regeneração planetária. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.